Meus prezados amigos e meus irmãos em Cristo, para nossa reflexão, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória ao Senhor nosso Deus para sempre. O título desta mensagem é O Crescimento da Igreja. Glória a Deus. Quando nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, estudamos, envelhecemos e depois chega o fim da nossa vida. Mas passamos por um processo de crescimento. As plantas também nascem e crescem, desenvolvem. Qualquer pessoa que abre um comércio, uma empresa, uma indústria, ele pensa no crescimento da empresa, no crescimento da sua indústria. Todo mundo está correndo atrás do crescimento, do sucesso. Mas a palavra do Senhor nosso Deus nesta manhã nos fala sobre o crescimento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele escolheu 12 discípulos e concedeu a eles poder e autoridade para curar, ressuscitar, libertar os oprimidos e toda a origem do mal. O nosso Deus, então, através do nosso Senhor Jesus Cristo, escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos, iniciando assim o seu ministério de evangelização. O nosso Senhor Jesus Cristo passou aqui 3 anos evangelizando. Iniciou com 30 anos de idade. E ele evangelizou durante 3 anos e algumas fração de meses. E fez um trabalho para Deus extraordinário. Fez o bem a todos, salvou, libertou, curou, perdoou. Jesus fez obras extraordinárias. E muitas pessoas se tornaram discípulas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus foi à cruz, Jesus foi sepultado, com 3 dias ressuscitou, e depois ele subiu para os céus. Mas antes de Jesus subir para a glória, ele deixou aqui algumas centenas de discípulos. Pessoas preparadas, cheias do conhecimento de Deus, com uma missão: pregar o evangelho a toda a criatura. Então Jesus deixou esta ordem: ir e pregar o evangelho a toda a criatura. E os discípulos começaram a divulgar o evangelho. O evangelho começou a crescer, começou a desenvolver. Pedro, no dia de Pentecoste, ele pregou no dia do derramamento do Espírito Santo. Fez uma pregação cheia da graça de Deus e quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho de Cristo. Este mesmo Pedro, lá no templo, lá em Jerusalém, após haver realizado a cura de um coxo pela graça, pelo poder de Deus, Pedro pregou no templo. Fez um grande discurso do templo lá em Jerusalém. Quase 5.000 pessoas se converteram a recebendo Jesus Cristo como seu Salvador. E a obra começou a crescer e a desenvolver. A família de Cornélio ouviu a palavra do Senhor, se converteu com Cornélio e toda a família, inclusive os parentes, os amigos, e a obra de Deus começou a crescer, a desenvolver, a aumentar o número de discípulos. Paulo levou a palavra de Deus para a Ásia, para várias cidades da Ásia.
para Macedônia, para Caia, para várias ilhas do Mediterrâneo, para a Síria, para Roma. E onde o apóstolo Paulo ia passando, pregando a palavra de Deus, ia instalando igrejas, e as pessoas se convertendo, aceitando Jesus Cristo como Salvador, e Deus operando através do apóstolo Paulo, com sinais, com prodígios e maravilhas. E muitas pessoas se convertiam. Hoje, continuamos nesta mesma missão, pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo hoje vem crescendo em todas as nações da terra. Em todas as nações da terra existem discípulos do Senhor, pregadores do Evangelho, disseminando, pregando, divulgando o Evangelho de Cristo, anunciando a palavra de Deus para a salvação de milhares de pessoas. E muitas pessoas têm ouvido a mensagem de Deus e têm se convertido, têm deixado o pecado, têm deixado a iniquidade e têm aderido ao Evangelho, têm recebido Jesus Cristo como seu Salvador e Deus como seu Pai Celestial. De maneira tal que a igreja do Senhor vem crescendo. A igreja de Deus vem se expandindo em toda a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, meu irmão, você que está me ouvindo, você está imbuído também nesta missão de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas? Meu irmão, você está imbuído nesta missão de pregar a palavra do Senhor, de anunciar o Evangelho de Cristo, ou apenas está preocupado com seus afazeres? Irmão, cuidado, saia da inércia, deixa a preguiça, deixa a má vontade, e vamos pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Deus nos trouxe ao mundo com esta missão, pregar o Evangelho a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como o Evangelho, na época dos apóstolos, se estendeu por toda a Ásia, por toda a Grécia, por toda a Caia, por Roma, por todas as ilhas do Mediterrâneo, na Síria, na Judéia, na Galiléia, em Samaria, o Evangelho hoje está se expandindo em toda a face da terra. Em todo lugar existem pregadores do Evangelho. Homens, mulheres, jovens, adultos, velhos, todos imbuídos nesta missão de pregar o Evangelho. Você precisa, meu irmão, fazer parte deste exército. Ser pregador do Evangelho. Você precisa, meu irmão, se tornar um pregador do Evangelho, um divulgador da palavra de Deus. Porque se você não pregar, a igreja não avança. Se você não pregar, meu irmão, a igreja para de crescer ou diminui o crescimento. O crescimento também depende de você, meu irmão. Continue pregando a palavra de Deus. Volte a pregar, se você pregava antes, volte a pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Porque o Senhor nosso Deus está conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco, para nos dar palavra, para nos dar poder. É Deus, é Jesus Cristo, o Espírito Santo, que convence o coração do pecador. Não somos nós. Nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus para divulgar a palavra, para semear a palavra no coração das pessoas. O mais, o nosso Deus opera, transforma os corações, transforma as mentes, faz do velho homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meu irmão, vamos juntos, entusiasmados, pregando a palavra do Senhor. Porque os discípulos do passado pregaram, os apóstolos do passado pregaram, e hoje a responsabilidade cai sobre nós. Não existe mais um Paulo, um Pedro, não existe mais os apóstolos, um Filipe, um Estevão. Hoje somos nós. A missão está sobre os nossos ombros de continuarmos pregando a palavra do Senhor. Então, meu irmão, saia da inércia, saia da preguiça, saia da má vontade e se disponha a pregar a palavra do Senhor, para aumentar o número daqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero também
neste breve comentário, dizer o seguinte: alertar os meus irmãos para os obstáculos que vêm surgindo. São obstáculos que impedem o crescimento da igreja. Obstáculos que impedem o crescimento da igreja em todas as nações da terra. Quais são esses obstáculos? Primeiro, já citei um: ter irmãos que não pregam, ter irmãos que não abrem o coração para pregar, ter irmãos que são muito lentos, são preguiçosos, na verdade, não demonstram boa vontade para pregar a palavra de Deus. Isto é um obstáculo para o crescimento da igreja do Senhor. Hoje vemos também outros obstáculos: irmãos publicamente brigando uns com os outros, se digladiando uns com os outros, por vários motivos. Vários motivos. E a maior parte dos motivos é o dinheiro, é o status. É o dinheiro, é o status, é o egoísmo. São obstáculos que vêm surgindo as brigas, as contendas entre os pregadores do Evangelho de forma pública. E são obstáculos que impedem o crescimento da igreja. Quer dizer, além dos irmãos não quererem pregar, por viverem na inércia, na preguiça, tem aqueles que andam brigando uns com os outros. São escândalos. São obstáculos que impedem o crescimento da igreja. Como também quero citar como obstáculo ao crescimento da igreja a incredulidade. Mas a incredulidade é por parte daqueles que não conhecem Jesus. Ouvem a palavra, leem a palavra, mas não querem seguir a Jesus. Então, a incredulidade é um grande obstáculo. É um grande obstáculo. A perseguição é um grande obstáculo por parte daqueles que não querem receber Jesus como Salvador. É bem verdade, quando nós pregamos, meus irmãos, muitas das vezes Deus opera maravilhosamente e há milagres, e há conversões. Outra vez pregamos, não há milagre e há conversões. Outras vezes pregamos, há milagre e não há conversões. Outras vezes pregamos e como respostas surge o que? A perseguição e apedrejamento. Outras vezes pregamos a palavra de Deus e Deus batiza com o Espírito Santo. Outras vezes pregamos a palavra do Senhor e o Senhor alegra as nossas vidas e nós saímos contentes porque semeamos a palavra do Senhor na vida das pessoas. Então, nem sempre que pregamos o Evangelho, Deus opera milagre. Nem sempre que pregamos o Evangelho, ocorre conversão. Nem sempre que pregamos o Evangelho, as coisas saem como a gente pensa. Às vezes vem perseguição, vem apedrejamento. Às vezes pregamos a palavra de Deus e ninguém se converte, porque a incredulidade se manifesta, a indecisão, a dúvida na vida das pessoas. Mas, como obstáculo, também, esse obstáculo eu vou citar que também sai de dentro da igreja, sai do corpo da igreja, sai dos membros da igreja, os escândalos. Escândalos que advêm da sexualidade, escândalos que advêm da prostituição, da desonestidade, por parte de muitos pregadores do Evangelho. Escândalos que saem do meio da igreja, entre os membros da igreja, entre os que pregam e os que não pregam. Como também a ganância, a avareza pelo dinheiro, a avareza pela finança, a avareza explorando o povo financeiramente, tomando o dinheiro do povo. São escândalos que já estão patentes. E esses escândalos, esse tipo de ganância, também se tornam obstáculo para o crescimento da igreja. Além do mais, tem a ostentação das riquezas. Ostentação das riquezas. Quantas pessoas são tão ricas e pregam o Evangelho, cheias de propriedade, cheias de bem, carro luxuoso, aeronaves de luxos, muitos apartamentos, muito dinheiro, muita conta bancária, muito dinheiro na poupança, ostentando riquezas. Isso são obstáculos que impedem o crescimento da obra do Senhor. E isso está publicamente notório, está notório. Todos sabem disto.
A rádio, as comunicações da rádio divulga, a televisão divulga, a internet divulga, todos os meios, toda a rede social divulga a ostentação das riquezas, a ganância pelo dinheiro, o escândalo que surge da sexualidade, da prostituição, da desonestidade entre os pregadores do Evangelho. Sem falar naqueles que pregam, que ensinam, mas não praticam. Pregam, ensinam, mas não vivem o que pregam, não vivem o que ensinam. Esses são os hipócritas. Os hipócritas, estes são grandes obstáculos para o crescimento da igreja. Então, meus irmãos, eu estou aqui alertando a você, cuidado. Cuidado com esses obstáculos. Cuidado, não queira seguir por esses obstáculos. Você tem conhecimento que existem estes obstáculos, se desvie deles, da incredulidade, dos escândalos que vêm da sexualidade, da prostituição e da desonestidade, da ganância, da avareza, da exploração financeira, da ostentação de riqueza, da hipocrisia. Meus irmãos, longe de você estes obstáculos. Longe de você estes obstáculos. Abrace a obra de Deus com seriedade. Abrace a obra de Deus com sinceridade, com fidelidade. Vamos pregar a palavra de Deus com amor, com prazer, com gozo, com satisfação, na certeza que a obra é do nosso Deus, é do nosso Senhor Jesus Cristo, é do Espírito Santo e também é nossa. Nós fazemos parte da obra de Deus aqui na terra. Então, irmãos, vamos trabalhar juntos, pregando a palavra de Deus, divulgando o Evangelho para as pessoas, orando por elas, orando pela conversão delas, na certeza que o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, e Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Espírito Santo, nosso Consolador, estão conosco, para nos dar palavra, operar sinais e maravilhas e outras bênçãos através de nós, como instrumento nas mãos dele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.